Eu quero começar me apresentando, tá? Para você que não me conhece, eu me chamo Micaela Silva. Como eu falei, eu sou aqui do Paraná, de Paysandu. Eu sou doula, educadora perinatal, sou cristã e também sou fundadora da Escola Gestacional. Eu me formei pelo Instituto Mater Dei, acredito que se eu me recordo, foi em 2021, final de 2021, na verdade. Fez aí um tempinho. E eu quero contar para vocês um pouco da minha história, antes de eu começar a aula, para que você possa entender por que eu me formei como doula e o porquê está proporcionando essa aula de parto para vocês, tá? Eu vou fechar o chat aqui, mas podem me mandando que já já eu abro para a gente conversar, tá bom? Isso. Se quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade. Se quiserem depois ligar o áudio para a gente conversar também, tá? Eu quero contar minha história com a doulagem. Esses aqui são 3 momentos bem marcantes para onde me construiu na doulagem e que me marcaram de uma maneira assim, que de feridas a alegrias e de momentos ruins, né? Mas que também me trouxe muita alegria. Esses 3 momentos que vocês estão vendo na tela, esse primeiro momento aqui, onde tem uma piscina, foi em 2019. Em começo de 2019, eu fui fazer exames, né, logo depois que eu casei, e nessa de fazer exames, que eu deveria ter feito antes, né, me prevenido antes, eu fui fazer depois que eu casei. E assim, fazendo os exames, numa ultrassom, eu descobri que eu tinha uma endometriose. E bem leiga de tudo, assim, eu não entendia muito bem o que era endometriose ainda, e eu só taquei no Google, né? Fui lá, xeretinha, joguei no Google endometriose, e no Google falava que a endometriose, se ela crescer, né, tem grande chance de não ter gestações, e eu fiquei com medo de eu ser uma dessas meninas, mesmo sendo nova, de não conseguir engravidar. Então, foi meu primeiro medo aí, né, de não poder engravidar por conta de uma endometriose, que hoje eu sei que tem tratamento, tem todo um processo, né, que pode sim engravidar, mas naquele exato momento, a endometriose, saber dela, me deu um medo bem grande de não poder ter filho, e isso era um desejo meu, eu tinha acabado, mesmo tendo acabado de casar, a gente tinha muito sonho, né, de viajar, de empreender, mas também tinha o desejo de construir a família. Então, saber de um problema que poderia não me fazer realizar um sonho foi bem doído. Então, eu e meu esposo conversamos e a gente decidiu que a gente iria tentar engravidar. Então, começo ali de março, viramos os tentantes. Entramos para a casa dos tentantes. E foi frustração atrás de frustração, porque o medo de não poder engravidar me fazia fazer teste todo mês. todo atraso de menstruação, eu ia lá, fazia um teste, não grávida. Ia lá, fazia um teste, não grávida. Tanto que chegou em novembro, eu falei, eu vou fazer um teste. Todo dia 18, eu vou fazer um teste, que dava um mês. Para mim não ficar frustrada, né? Não frustrada. Se descer, eu não faço. Mas se não descer, porque eu tinha uma menstruação toda desregulada, tinha mês que vinha, tinha 2 meses sem vir, então era muito desregulada. Eu tomava anticoncepcional por conta, né? Quando a gente decidiu tentar engravidar, eu cortei o anticoncepcional, mas fazia o teste todo mês. Ansiosa, né? Que habita em mim, fazia isso. Então, em novembro, dia 18 de novembro, eu fiz um teste de gravidez, deu negativo. Eu falei, então, o próximo teste vai ser dia 18 de dezembro. Deu 18 de dezembro, desceu para mim. Eu falei, eu não vou fazer um teste. Já desceu, então, 0 chance.
Só que essa menstruação percorreu ali por longos 13 dias. E eu achava super normal menstruar 13 dias, por conta que eu ficava 2 meses sem menstruar, então era só meu corpo se limpando desses 2 meses sem menstruação. Só que aqui em cima tem até a data, dia 29 de dezembro, quase véspera de Ano Novo, de 2019. Eu e meu esposo, a gente, lá em casa, montamos uma piscina, falamos, vamos aproveitar, né? Passar com nossos pais, Ano Novo. Só que nesse dia aqui eu estava menstruando, só que já faziam 13 dias de menstruação. Mesmo assim, eu decidi, falei, vou entrar, eu coloquei um OB, entrei, fiquei ali poucos minutos, porque eu estava com muita cólica, passei o dia com cólica, sabendo que o que eu precisava mesmo era de uma água quentinha, de ficar quietinha. Eu fui para a piscina geladérrima, mas só para poder curtir, sabe? Para não ser a chata que já estava com dor, né? E estragar um momento bem, bem alegre. Enfim, quando eu saí da piscina e fui me limpar, eu tirei o OB. E no que eu tirei o OB, saiu uma bolinha. Nesse de sair uma bolinha, eu achei que era a minha endometriose, porque nos vídeos que eu via de endometriose, era uma bolinha cheia de coágulo, né, onde os médicos abriam, puro coágulo. E eu fui toda xereta, eu e meu esposo do lado ali, 2 carudos, cortei, né, eu acho que foi até com uma faca, cortei aquela bolinha na esperança de sair muitos coágulos e muito alegre, porque falei, pronto, eu tô livre dessa endometriose. Só que, na verdade, não era uma endometriose, era um feto. Um feto que, aparentemente, ele tinha ali umas 6, 7 semanas, porque já tinha os brotinhos dos braços, os brotinhos das pernas, já tinha ali a cabecinha, dava para ver a espinha se formando. Então, foi assim, um momento que eu achei que eu estava sendo curada, mas, na verdade, eu estava tendo uma perda. Então, eu, né, não sabia que estava grávida, achava que era normal eu estar menstruando 13 dias e que eu só estava expelindo a endometriose que eu tinha, mas na verdade não era. Nisso eu me troquei, me recompus, a gente foi para o hospital e lá também foi outro momento assim bem, bem triste, porque ao invés de eu ser acolhida pela equipe, eu fui muito julgada, por incrível que pareça. Eu levei numa caixinha, eu lembro que eu tinha uma caixinha de isopor em casa, e aí eu coloquei lá dentro para levar, para comprovar que eu tinha tido uma perda. Só que daí, quando eu cheguei lá, a médica pegou a caixinha, abriu, botou uma luz em cima, assim, mexeu, como se estivesse mexendo, sei lá, qualquer outra coisa. Na minha frente, ele mexeu e ainda olhou pra minha cara e perguntou: você tem certeza que você estava grávida? Sendo que ali tinha cabecinha, tinha brotinhos, tinha uma espinhazinha, tinha formação pretinha dos olhos, tinha um feto, tinha um bebê que estava ali. E ela só mexeu. Foi bem desconfortante. Nisso eu fiquei numa sala com um monte de gestante, umas que estavam para ganhar, outras que estavam ali por consulta, mas foi um momento que me magoou bastante. Graças a Deus que eu nem lembro o nome dela, não lembro nem o rosto dela, e em nome de Jesus eu sou curada disso, mas naquele momento foi um momento muito frágil para mim, porque eu desejei tanto aquele bebê que no momento que eu tive ele eu perdi. Então foi assim bem bem difícil para mim. Eu lembro que a minha sogra também estava comigo e ela era, né, bem contente de ter netos. E a gente, mesmo novo, eu tinha 19 anos, a gente tinha acabado de casar, mas, né, ainda assim, casa que é família, né? Enfim, eu me recompus, a gente, né, passei ali o período, não precisei fazer curetagem, porque eu voltei no outro dia, né, no dia 30, para fazer outro ultrassom. Também foi muito, muito maltratada ali, porque a médica que foi fazer o ultrassom foi bem invasiva, mexeu como, porque estava frágil, né, um útero frágil. Mexeu com muita grosseria, nem sequer deu um bom dia. Eu estava muito, muito magoada.
Mas, enfim, passou. E aí, a gente ficou ali no processo de limpeza do corpo, que ainda precisava fazer. Saía bastante coágulos depois, realmente coágulos. Mas passou. E aí chegou 2020. E aí, ali para fevereiro de 2020, a gente começou novamente a tentar. Porque eu não perdi a esperança. Mesmo tendo medo, não perdi a esperança. E em final de março de 2020, eu engravidei novamente, graças a Deus, e foi uma alegria para toda a família, tanto que eu descobri, por exemplo, dia 30 de acho que é março ou maio, não lembro, e 2 dias depois, meus pais iriam almoçar com nós, não, perdão, 2 dias depois, eu e meu esposo faríamos 2 anos de casado. Então, eu quis fazer uma surpresa para ele, mesmo com o coração na mão, com muito medo de dar tudo errado de novo. Eu fiz lá todo um esquema para poder revelar. Na época, a gente, um mês antes, tinha acontecido a perda da avó paterna do meu esposo, e nessa perda, a gente pegou uma pedra que ela tinha, era uma pedra, aquelas que você bate e sai faísca, uma pedra antiga. E nessa pedra foi onde eu revelei, que a gente chamou de Pedro, né? Essa pedra, eu revelei que essa pedra a gente iria passar para a nossa próxima geração. Assim como veio da avó dele, a gente iria repassar essa pedra para os nossos filhos. Foi um momento de muita alegria. Depois de lá, a gente saiu, foi contar com meus pais, com os pais dele. Foi muita alegria mesmo. Só que por dentro eu estava com muito medo. Com muito medo se eu iria aguentar, segurar aquela gestação, se eu iria ter meu bebê nos braços completo, né, com vida. Então, fui fazendo meu pré-natal certinho. Início de fazer o pré-natal, com 8 semanas, eu tive um sangramento. Pronto, já abri um buraco, eu queria me enfiar lá dentro para ficar escondida e nada de ruim acontecer. Nisso estava tudo bem, né? Era o corpo começando a produzir hormônios para segurar o bebê, estava tudo certo. Seguiu certinho, descobri que era um menino, o meu Ravi, o meu Sol, e ele nasceu dia 5 de fevereiro. Nasceu o meu Ravi às 7h20 da noite, a minha alegria. E por incrível que pareça, no hospital, onde eu tive a perda, fui muito maltratada, assim, de forma grosseira, eu ganhei o Ravi. Nunca mais voltei lá depois disso, mas ganhei o Ravi lá e foi incrível. A médica que eu procurei o pré-natal inteiro para fazer, eu tive o acompanhamento dela, tive enfermeiras, tive doula, mas quando eu descobri, eu comentei que eu estava com medo. Então eu fui estudar. Estudei muito, contratei uma doula, foi quando eu descobri o trabalho da doula, descobri que a doula poderia me ajudar com esses medos, que ela poderia, né, me esclarecer dúvidas. Então, ficou um processo mais tranquilo. O processo de nascimento dele foi um processo longo, mas assim que entrou na parte final foi rápido, graças a Deus, mas foi muito bom. Foi um processo de cura dentro daquele hospital. E assim passou, o Ravi me fez entrar na doulagem. Ele é literalmente um sol nas nossas vidas, uma luz para nós. Ele veio para dar vida novamente para nós. Toda a gestação do Ravi assim, foi comprovando o nome dele, comprovando as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, comprovando que ele estava conosco, né? Então, o Ravi foi onde a doulagem começou, através dele, onde eu me estudei, conheci o que era doula, contratei enfermeira também. Então, foi um parto, assim, muito bom, um parto de cura. Mas tem alguns pontos aí no meio do caminho que também me deixou frustrada em outras situações, né? A preparação do meu esposo, ele não tinha se preparado, as meninas que eu tinha contratado no momento, assim, eu sentia que não estavam 100%, né? Mesmo sendo um processo de cura para mim, pela perda, ainda assim, depois, vendo com outros olhos, eu senti que só eu estava ali entregue. Não tinha
As meninas que eu contratei e meu esposo não estavam 100% comigo. Então, em 2023, eu engravidei novamente do meu Isaac, a nossa alegria aqui de casa, o caçulinha Isaac. E na gestação do Isaac, eu já era doula, já havia acompanhado gestantes, tinha ali meu processo de formação. Como eu falei, eu me formei no final de 2021, depois que eu ganhei o Ravi, eu continuei estudando, porque ainda parecia gestante perto de mim, e eu queria ajudar elas com as informações que eu tinha, né? Então, eu fui e me formei como doula, porque eu sabia que esse mundo, assim, poderia ser bem amplo, e eu poderia ajudar muitas mulheres a entender o processo de parto, a entender como que elas poderiam ter um parto humanizado, um parto respeitoso, né, naquele momento tão importante da vida, o nascimento de um filho, independente, você tem 5 filhos, aquele filho que você está gestando, ele é importante, então o nascimento dele é muito importante. Então, na gestação do Isaac, eu já era doula, nisso eu contratei ainda assim uma doula, porque a doula precisa de uma doula, então fiz a preparação do meu esposo, preparei ele 100%, ele estava afiadérrimo. Foi uma experiência, assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi aonde, além de acompanhar as gestantes, né, eu via muitos momentos lindos, mas ainda aquele negócio de cura ainda, né? Cura de uma, cura de um lado e fica feridas de outro, né? Então, do Ravi, me ficou a ferida de que só eu estava entregue naquele parto. Só eu estava ali, mesmo a equipe sendo muito boa, bem prestativas, né, bem acolhedoras. Mas de entrega mesmo, né, só eu estava me entregando 100%. Então, na do Isaac, eu queria que a minha equipe também estivesse entregue 100%. Eu conversei com as meninas, contei os meus medos, contei as minhas dores para elas, né? Não tive enfermeira, tive somente a minha doula e tive uma fotógrafa. Não contratei a equipe fechada, mas elas que estavam ali comigo se entregavam comigo, né? E o nascimento do Isaac foi incrível, sem palavras, assim. Do nascimento dele eu saí sem ferida alguma. Realmente houve a restauração, assim, de tudo. Trouxe literalmente a alegria para os partos, assim, das gestações que eu tinha perdido. Foi uma gestação muito tranquila também, mas o nascimento dele me faz ter muita alegria, literalmente, né? Muita alegria. Eu quero compartilhar com vocês o videozinho, tá? Do nascimento dele, que foi, assim, um momento muito incrível. No início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. De tua glória, Cristo em ti. Isso, Daninha! Que isso, Jacira! Você tá lá com o cordão longo, vai? Tá segurando, mãe? Então tá bom. Passa a mãe embaixo dele, tá vendo aqui? Amor maior que meu pecado. Esse foi o nascimento do meu Isaac. Ai, gente, eu sou chorona. E essa é minha família. O meu Ravi, meu Sol, o meu Isaac, o loirinho da família. E o meu esposo, o Alisson. Essa é minha família.
uma coisa assim que a gente tem muito aqui, ai, eu chorando. Uma coisa que a gente tem muito aqui em casa é respeito. E a gente passa isso muito para os meninos. Quando você ganha uma coisa, você fala obrigado. Quando você quer alguma coisa, você pede por favor. Então, o respeito aqui em casa é uma coisa que a gente dá e quer receber, certo? Então, é isso que eu quero que vocês tenham também, o respeito. E eu quero que vocês preparem um acompanhante de vocês para que eles também estejam lá por vocês 100% e que eles possam te respeitar nesse momento, né? E que a equipe também que esteja acompanhando vocês, seja SUS, gente, seja particular, independente de onde seja, vocês merecem terem respeito. É o que a gente prega aqui em casa, é o que eu tenho com a gestante, muito respeito por elas. E é isso que vocês merecem. Na verdade, todo mundo merece respeito, mas nesse momento crucial de nascimento, o respeito, ele tem que estar ali lá em cima, bem no topo, que é onde vem o protagonismo de vocês, vem a humanização, através do respeito, né? Independente da via também, através do respeito vem a humanização. Eu também, como eu falei, na questão de respeito, né? Aqui estão alguns acompanhamentos que eu fiz um voluntário também no hospital aqui da cidade vizinha, e foi lá, fazendo esse voluntariado, que eu percebi o quanto que mulheres precisam ser informadas. Né? Aqui tem desde SUS, desde particular, desde gestante que me contratou, desde gestante que eu fiz o voluntário, mas no voluntariado, principalmente, eu vi o quanto que elas chegavam ali despreparadas. Vi acompanhante perdido de onde ficar, família que se intrometiam, chegava apavorando todo o negócio, deixava a gestante mais nervosa ainda, que fazia elas duvidarem delas mesmas. Então, a preparação, né, independente, como eu falei, independente se é SUS, particular, você precisa se preparar. Ai, Mica, mas eu não vou contratar ninguém. Busque informação. A questão é buscar informação baseada em evidência científica. É onde você, pronto, você se expande e cria muita informação para poder lutar contra um sistema que, às vezes, ele é muito ruim, né? Mas no seu parto pode ser diferente. Basta você estar preparada, quem irá te acompanhar, bem preparado, tá? Foi onde também, em 2024, ano passado, eu comecei a fazer aulas de parto presenciais, onde eu preparei casais assim, incríveis, né, que moram no meu coração, das famílias que eu acompanhei, do voluntariado, de acompanhamento, viraram amigas que são muito queridas. Então, todo esse processo, né, desde a minha perda, do nascimento do Ravi, que me fez ter essa vamos falar, missão, né, de ajudar outras mulheres a se prepararem para o seu nascimento, até hoje, né, a minha missão continua a mesma, de ajudar mulheres a serem respeitadas, terem seu protagonismo no parto, terem seus bebês bem recepcionados, né? Então, é se prepararem, é buscar informação. Eu quero parabenizar você por estar aqui, né, em pleno sábado de manhã, me ouvindo aí. Eu quero que você absorva, tá, as informações que eu tenho aqui. E por isso que eu falei, se você ficar até o final, eu tenho uma super novidade para te contar, uma super oferta, que eu tenho certeza que vai te ajudar a se preparar muito mais para o seu parto. E aquilo, baseado em informação com evidência científica, informação de verdade, tá? Você possa se preparar para esse parto, um momento tão importante. Vou começar agora realmente a contar a aula, tá bom? Vou abrir aqui o chat rapidinho. Se vocês tiverem dúvidas, né, sobre aquela aula, você pode ligar o seu áudio, né? Ou coloca, acho que tem como colocar um emojizinho de mão que a gente para e te responde também, tá bom? Eu quero começar falando sobre 6 fases do trabalho de parto.
por incrível que pareça, são 6 fases até o seu bebê nascer, e até depois disso tem mais uma fase. São 6 fases. Uma delas, o bebê não está na barriga, uma delas não é trabalho de parto, e a outra, o bebê já está fora da barriga. Bem, assim, misterioso. Eu vou explicar para vocês, tá? Conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem mandar no chat também. Quero começar falando sobre pródromos. Talvez algumas de vocês, se têm mais gestação, já passaram por ele, conhecem o que é pródromos, outras não. Vamos lá. Quem são os pródromos? Falei que são 6 fases, certo? Uma delas não é fase de trabalho de parto ainda. E essa fase que não é trabalho de parto ainda é o pródromo. Pródromos, eles são como contrações de treinamento, só que um pouquinho mais intensa. Porque os pródromos, ele começa a ter um ritmo dura semanas, ou engrena para trabalho de parto. São contrações bem esporádicas, que às vezes duram longos, tem contrações longas, e outras são muito curtinhas, como as de treinamento mesmo. Só que elas às vezes podem conter dor. E aí a gestante fica na dúvida: estou entrando em trabalho de parto ou não? Tá? Então, esses são os pródromos. Eu coloquei alguns pontos que podem acontecer, não que é uma regra. Tanto que os pródromos não é uma regra, tá? Que toda gestante vai sentir esses pródromos. Como eu falei, ele não é trabalho de parto ainda. É uma preparação para o trabalho de parto, como a gestante também pode já iniciar o trabalho de parto, sem passar pelos pródromos. Ou se passar, nem vai perceber que está nele, tá? Mas algumas situações características dos pródromos são... Deixa eu aceitar a moça aqui, que daí ela já participa. O pródromo, alguns tópicos que podem acontecer no pródromos são contrações irregulares, cólica no pé da barriga, mudança no intestino. Então, às vezes, a gestante que está com o intestino preso, no final da gestação, começa a tá liberado. São características de pródromos também, e é super normal, tá? Tampão mucoso sair também pode acontecer no pródromos, mas já adianto que não é um sinal que você precisa correr para o hospital, beleza? Você precisa tentar descansar, porque, como eu falei, esses pródromos podem parar. Então, você tem que estar descansado, não se desgaste nele. Não perde tempo tentando alavancar as contrações. Se você tiver uma doula, comunicar a sua doula, para que ela possa te ajudar a identificar esses pródromos. Você pode ter dor lombar, não é um trabalho de parto. A variação de intensidade, ela oscila, por conta que às vezes vem com dor, vem sem dor, são longas, são curtas, então é muito irregular. E o padrão de sono fica desregulado, porque os pródromos acontecem mais durante a noite, quando você deita para descansar, porque é quando o seu corpo relaxa, e aí vem as contrações de pródromos. Por isso que eu falei, às vezes você pode confundir com realmente trabalho de parto, mas pode ser somente os pródromos. E as semanas, ela pode durar semanas, dias, e parar. Como elas também podem durar ali 2, 3 dias e engrenar realmente para trabalho de parto. E o que fazer durante os pródromos? O que faz relaxar. Como o pródromos não é trabalho de parto, você não precisa ficar se matutando em se mexer, em se cansar. Então, você tem que relaxar. Para se realmente começar os trabalhos de parto, você está descansado. Então, meditações, orações, se hidratar, se alimentar, mover-se, experimentar posições, praticar exercícios de respiração, treinar sua mente com a respiração, maratonar Netflix também é muito gostoso, ficar no chuveiro quente, que é maravilhoso, que aliviam as contrações também, ler um bom livro, continuar a vida, continuar a viver, porque pródromos não é trabalho de parto. Então, sai dali, identificar os pródromos, para você não perder tempo se cansando nele, tá? O próximo é o tampão mucoso.
Como eu falei, o tampão mucoso, ele não é um sinal ativo que o trabalho de parto vai começar, mas ele tem, sim, a sua função. Aqui, como vocês podem ver, esse amarelinho, aqui tem algumas imagens bem razoáveis, de acordo com o que pode sair do seu tampão mucoso. É uma meleca, um catarrão, sabe? Que estica, bem meleca de nariz congestionado. É o tampão mucoso. Ele pode sair nos pródromos, como também pode sair no final do trabalho de parto. Então, o tampão mucoso não é uma regra, ele sair para iniciar o trabalho de parto, ok? E a função dele a função do tampão mucoso é preservar, formar uma barreira contra infecções que possam passar para o bebê. É uma secreção espessa e Peraí, gente, rapidinho. A Ana Carolina colocou, faz dias que estou perdendo tampão todo dia. Todo dia sai um pouco, mas nenhum sangue. É assim mesmo? Estou com 37 semanas. É assim mesmo. O tampão mucoso, ele tá ali para proteção, né, do colo uterino, para evitar que passam bactérias, mas ele sair também não é uma preocupação, porque o tampão ele pode sair também ali no segundo trimestre de gestação, mas ele tende a regenerar. Se você está com menos de 37 semanas e esse tampão mucoso sai com sangue, aí eu peço, se você tem uma equipe, avise a sua equipe. Se você não tem uma equipe, vá para o hospital somente para avaliar. Porque sair com menos de 37 semanas e com sangue, aí é melhor avaliar, ok? Mas se saiu com 37 semanas, depois das 37 semanas, e saiu com sangue, não é uma preocupação, a não ser se for uma gestação de alto risco. Tem todo um parâmetro também para você avaliar, tá? É gestação de risco, você tem alguma comorbidade, tudo isso tem que ser avaliado. Os seus exames, como que eles estão, tá? A liberação pode acontecer horas ou até dias antes do trabalho de parto realmente começar. E a saída dele significa que o seu colo está trabalhando. Então, às vezes você está, né, Ana, talvez você está saindo do seu tampão mucoso e logo depois começar os pródromos, como também pode sair e daqui uma semana parar. É normal, tá bom? Tranquilo. Mesmo sem sangue. A saída aqui, eu coloquei a saída isolada do tampão não significa que o trabalho de parto começou, a menos que seja acompanhada de contrações regulares ou um rompimento da bolsa. Mesmo com você, 37 semanas, sua bolsa rompeu, teve muita contração, tudo bem, tá? O único alerta do tampão mucoso é se você tem menos de 37 semanas e ele sair com sangue, tá? E se a bolsa romper? O que analisar se a bolsa romper? Você precisa marcar o horário do rompimento, a característica do líquido, se ela está esverdeada, se ela está transparente, o cheiro. Se o strepto-B, que é o exame do cotonete, se ele deu positivo, você precisa literalmente correr para o hospital, porque é aí que começa a fazer o protocolo de antibiótico, né? Notificar a sua equipe. Se o seu strep do cotonete deu negativo, não precisa se preocupar. O protocolo para bolsa rota, que é assim que se chama depois que rompe a bolsa, é recomendado o antibiótico após 18 a 24 horas de rompimento da bolsa. Então, se você tem uma equipe, comunique a sua equipe. Se você não está com contrações efetivas, aguarde em casa, monitora, vê como que funcionam as contrações. Se você não se sente segura, se você principalmente mora longe do hospital, eu indico você ir, tá? Se você não tem uma equipe que possa te acompanhar, eu recomendo que você vá. Bom, se as contrações não iniciarem dentro desse período, recomendo também que a gestante encaminhe a maternidade para avaliação e possível indução de parto, a fim de minimizar o risco de infecção intrauterina e o sofrimento fetal. Então, como eu falei, se você não tem uma equipe para notificar, se você mora longe do hospital,
e a sua bolsa rompeu, não iniciou os trabalhos de parto, as contrações, vá para o hospital para ser avaliada, tá? No entanto, alguns fatores podem modificar esse protocolo. Se houver presença de mecônico, espesso ou líquido amniótico, febre materna, deu muita febre, sinais de infecção ou estreptococcus positivo, o encaminhamento médico deve ser imediato. Por isso que eu falei, observe as características do líquido, o cheiro, né, a coloração, o cheiro, todas essas questões para poder você identificar se está tudo bem ou não, tá? Do mecânico, eu coloquei aqui que é quando realmente prematuridade antes de 37 semanas, se a bolsa romper, o bebê é prematuro, então você precisa também ir para o hospital, tá? O mecânico, imagino que vocês conseguem ver, é um cocô, literalmente, que o bebê faz cocô dentro da barriga da mãe. Não é um sinal de que seu bebê passou da hora, tá? Ele apenas, assim como ele também faz durante a gestação muito xixi, ele só evacuou, tá? Mas que acaba gerando um desconforto para ele. Se esse líquido está muito escuro, se é um líquido levemente esverdeado, porque o líquido amniótico ele é transparente com alguns pontinhos brancos, mas é sujidade normal. Agora, se sair um líquido meio esverdeado, com a sujidade mais verde, é sinal que tem começo de mecônico. Se saiu bem marrom, bem espesso, grosso, é sinal que está totalmente com mecônico, tá? Que você precisa ser avaliada. Antes de eu começar na fase latente, vocês têm alguma dúvida em relação a bolsa romper? Se quiserem ligar o áudio, se quiserem mandar aqui no chat, pode mandar, eu estou com o chat aberto. Se tiver ok, só manda um joinha. Beleza. Então tá, então vamos continuar. Fase latente. Quem é a fase latente? Fase latente entra no início de trabalho de parto. Por que que ela começa o trabalho de parto? Porque as contrações ficam reguladas. Ela tem um ritmo. Mesmo o intervalo dela sendo de 10 minutos, de 15 minutos. Mas você sabe que dentro desses 10, 15 minutos vai vir uma contração. E na maioria das vezes, essa contração tem um leve desconforto, tá? Também é um aumento na prostaglandina. Durante a gestação, a gestante, principalmente no começo, a gestante passa mal, tem muito enjoo, porque durante a gestação, ela tem que ter a progesterona, que é um hormônio que ajuda a segurar o bebê. Então, por incrível que pareça, sentir muito enjoo, né, durante o começo da gestação é bom, porque é sinal que o seu corpo está produzindo um hormônio chamado progesterona para segurar o bebê. Mesmo sendo muito desconfortável, sentir náuseas, sentir vômitos, né, toda hora. Por incrível que pareça, é bom sentir eles. É sinal que o seu corpo está querendo segurar realmente aquele bebê. Mas no final, quando é para entrar em trabalho de parto, essa progesterona tem que baixar para a prostaglandina subir, que é um hormônio que auxilia na maturação do colo uterino. Então, o colo uterino começa a trabalhar. É quando também sai o tampão mucoso, começa a ter saída, porque é sinal que o seu colo está trabalhando. Permitir que o colo se prepare gradualmente. Eu coloquei amolecendo, afinando e iniciando a dilatação. É certeza que eu estando em fase latente, eu já vou ter dilatação? Não. Mas eu costumo dizer que nenhuma contração, desde as contrações de treinamento, nenhuma são em vão. Por quê? Todas elas contribuem para poder ajudar o seu corpo a se preparar para o final. Então, os pródromos são chatos, podem durar semanas, mas imagina só, você não sente nada durante a gestação inteira.
e aí chega no final dela, do nada, começa a vir uma cólica muito forte, uma pressão, né, muito forte na sua barriga, no seu abdômen, e você não sabe o que fazer, porque daí qualquer dorzinha para você, você já está ganhando. Seria muito mais desconfortante. O seu corpo não estaria preparado para receber as contrações. Então, toda contração é muito boa. Elas são benéficas para a preparação para o trabalho de parto realmente começar. Então, a fase latente, ela se inicia o trabalho de parto, porque as contrações têm ritmo. Ela tem uma média de duração de 30 a 45 segundos. Então, a barriga, a contração, ela é contada do momento que a barriga está dura até o momento que ela fica mole. Então, Mica, minha contração, eu estou cronometrando. Eu estou com dor, mas a dor passou e a barriga continuou dura. Ainda é trabalho de parto, mesmo que você não esteja sentindo mais dor, tá? Tem mulheres que têm a alegria, vamos dizer assim, de passar por muitas contrações, tendo um período curto de dor, mas um período longo de contração. Mica, mas isso é ruim? Não é ruim, porque daí a sua contração está longa, só que o seu sentido de dor está curto. Isso te faz se cansar menos, tá? E tem mulher que é mais sensível à dor e acaba ficando um período mais longo com dores. E aí que entra outros métodos para aliviar essas dores, tá? Aqui eu também coloquei alguns tópicos de características da fase latente, tá? Tampão mucoso também é um sinal, tá? Pode acontecer. O tampão mucoso, como eu falei, desde o início até o final da gestação, ela pode acontecer. Contrações de 5 em 5 minutos, ou contrações de 10 em 10 minutos, tem um ritmo, tá? Então, essas contrações têm que ter ritmo. Fazer uma prova do chuveiro de 40 minutos. O que é essa prova do chuveiro? É você ligar o chuveiro e ficar lá debaixo da água quentinha por 30, 40 minutos. Por quê? A prova do chuveiro te dá um alívio muito grande, por conta da água quente, ela faz o corpo relaxar. Se for mesmo a fase latente começando, como eu falei, o pródromos pode enganar. Se for mesmo a fase latente começando, ela vai se intensificar. Então, os intervalos vão diminuir. Se não for a fase latente, se não for trabalho de parto, elas vão passar. Mesmo com o seu corpo bem relaxado. Se não for, elas passam. Então, fazer a prova do chuveiro te dá a certeza se você está realmente em trabalho de parto ou não, tá? Comunicar a sua doula, a sua equipe, se você tiver uma. Comer e beber enquanto ainda é possível. A dor pode ainda estar focada somente no pé da barriga, ali abaixo, como uma cólica, né? O objetivo da fase latente é preparar o colo uterino e tem o aumento da prostaglandina. E o que você pode fazer durante a fase latente? Ter muita paciência, porque a fase latente ela ainda também pode se percorrer. Nenhuma fase, não tem como falar, essa fase vai durar somente 4, 5 horas e já vai entrar para outra. Não tem como. Não se canse tanto também, tá? Se alimente, se hidrate muito bem. Enquanto você ainda conseguir comer, é muito importante. Aproveitar para descobrir o que alivia essas dores. Então, você pode tentar os banhos quentes, você pode tentar bolsinha quente, você pode tentar posições, como eu falei, preparar o seu acompanhante para te fazer massagens, fazer movimentos, mesmo que eles pareçam bem aleatórios, fazer movimentos que também aliviam. Teve uma gestante até que eu acompanhei, que ela fazendo a prova do chuveiro, ela encostou assim e ficou dançando, assim, bem mexendo somente o quadril. E nisso a filhinha dela comentou com o pai, eles são bem sarristas, né? Comentou com o pai, olha lá, pai, a mãe gastando água e dançando ainda no chuveiro. Mas para a filha dela não fazia sentido o que ela estava fazendo, mas para ela fazia muito sentido, porque ela falava que aquilo aliviava muitas contrações e tirava bastante a dor dela. Então, mesmo que não faça sentido, que seu filho faça piada de você, se tiver muito bom para você, continue, tá? Terminar a térmica de alimento para o hospital. Por quê?
eu não trouxe, mas você pode, sim, levar alimentos. Se o seu hospital, eu não sei como que é, né, a experiência do seu hospital aí. Então, já entrando aqui em dicas que tem dentro do negócio que eu vou falar no final, mas conheça o hospital que você vai ganhar, conheça mulheres que ganharam lá e entenda quem são os profissionais que estão lá. Ligue, pergunte como que é as procedências de lá, para você não chegar lá do nada e receber um susto de que não pode levar acompanhante, que você não pode levar comida, que não precisa levar roupa, enfim, tá? N coisas que às vezes não pode no hospital daí, tá? Então, conheça primeiro o hospital que você vai ganhar. Se você tem referências de outros hospitais, conheça de todos, tá? Mas esteja informada dos hospitais. Então, se no seu hospital que você for, você puder levar, né, esses alimentos, leve uma marmitinha com frutas, bolachado e sal. As frutas melhores para você levar são abacaxi, uva, não leva banana, que a banana, se você ficar muito enjoada, ela vai regurgitar muito mais fácil. Bolacha de água e sal, água de coco. Esses dias meu filho estava até doente e ele não gosta muito de água de coco. Eu achei água de coco saborizada, gente, de uva. Ele tomou como se fosse suco. Eu dei graças a Deus, porque o menino estava mal, então ajudou a dar aquela recomposição. Então, água de coco também é muito bom você levar. Alimentos que te mantêm bem. E outra dica, por incrível que pareça, açaí. Gente, açaí, ele tem um energético muito bom. Mas o açaí puro, você não vem me colocar muito leite condensado, que também fica muito bom. Muita leite em pó, Nutella. Não, o açaí puro mesmo, né? É muito bom, tá? Porque ele te dá essa energia, principalmente no trabalho de parto. E as bolsas de documento. A fase latente é um momento que você arrume esses documentos, arrume essas bolsas, para que você não, quando realmente estiver indo para o hospital, não saia apavorada. Então, e não esquece, tá? Seu acompanhante que vai ficar com você, ele também precisa levar os documentos. Então, se você tem plano de parto, coloca nos seus documentos. Os seus exames, leve seus exames, confere se sua carteirinha de gestante estão com datas, porque também eu já acompanhei gestante que chegou na hora, o médico não colocava a data dos exames dela. Então, mesmo isso que ela tinha feito exame uma semana antes, estavam em dias. Ela levou os papéis, mas eram muitos exames, as meninas nem olharam, nem fizeram questão. E ela teve que fazer tudo ali na hora, com muita contração, teve que ficar tirando sangue e tudo mais para fazer os exames, porque não sabia do exame dela como que estava, de quando que era. Então, vê se tem data, tá? Na sua carteirinha de gestante. Eu também vou falar sobre a indução de trabalho de parto. Como eu falei, se a bolsa romper e o trabalho de parto não iniciar, talvez você tenha que ir para o hospital e iniciar uma indução de parto. Eu vou falar aqui brevemente, porque a indução de parto ela pode ser um pouquinho extensa também, mas, novamente, numa oferta que eu tenho para vocês no final, tem muita coisa, tá? Tá bem completo. E aí é onde eu abranjo mais sobre a indução de parto. Então, eu vou falar aqui brevemente o que seria, quando é indicada. Quando é indicada iniciar o trabalho de parto? A indução do trabalho de parto, né? A indução do trabalho de parto, ela é indicada quando não... Perdão. Para iniciar, né? Quando há necessidade médica ou a gestação passa de 41 semanas, 41, 42 semanas. Se é eu não coloquei, mas se também é uma gestação, uma bolsa rota que não iniciou o trabalho de parto, pode também iniciar a indução. Também são em casos como bolsa rota sem trabalho de parto, condições médicas maternas, como a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional ou hipertensão. Esses 3 aqui não são condições para você ir direto para cesárea, principalmente se você deseja ter o parto normal, tá? Não é uma condição que o seu médico vai falar, olha, fulana,
a gente vai ter que ir para agendar a cesárea para 38 semanas, porque você está com diabetes gestacional ou porque você está com pré-eclâmpsia. Não, você pode trazer para ele a solução de induzir o trabalho de parto, tá? Você pode induzir com métodos não farmacológicos ou métodos mecânicos, que daí é no hospital. Então, a indução de trabalho de parto também pode acontecer nessas situações. Alterações no líquido amniótico, como um volume insuficiente ou o excesso de líquido. Então, às vezes a gestante chega e fala, nossa, eu tô com pouco líquido e eu vou ter que ir para cesárea. Não precisa direto ir para cesárea. Você pode induzir o trabalho de parto. Restrição de crescimento intrauterino, que é quando o bebê não está ganhando peso adequado. Você passou as 37 semanas, que é quando o bebê não é mais prematuro, e o bebê não está muito né, de acordo com o tamanho, você também pode optar, se está tudo bem, pela indução de trabalho de parto, tá? Gravidez gemelar também pode ter parto normal e você pode induzir o trabalho de parto. Infecções uterinas, como a corioamniose, que é uma infecção uterina que às vezes faz um machucadinho. Não é a ruptura, tá? A ruptura uterina, ela realmente é mais grave e tem que ir para cesárea. As infecções é quando... Nossa, fugiu agora um exemplo que eu poderia dar. Copia aí, depois você manda lá para nós. E as formas de indução de trabalho de parto que eu comentei, que são os métodos naturais, são descolamento de membrana, que pode ser feito por profissionais médicos, que é separar a bolsa amniótica, não é estourar a bolsa, é separar a bolsa do colo uterino, para estimular hormônios naturais que iniciam o trabalho de parto. Então, não é o médico ir lá e fazer estourar a bolsa, é ele passar o dedo como se estivesse desprendendo a bolsa do colo, somente para ajudar o corpo a liberar esses hormônios para iniciar o trabalho de parto. O óleo de rícino ou a prímula também são auxiliadores para a indução de trabalho de parto. Eles podem ajudar a amadurecer o colo uterino, mas devem ser usados com orientação médica. Dentro desse, realmente, tá? Não use por conta própria, mesmo sendo naturais, você ainda assim precisa entender os pós e contra, tá? Toda a questão de indução, trabalho, cesárea, tudo tem um pós e contra, você precisa entender eles, ok? Acupuntura e refluxologia, que atuam com pontos específicos no corpo para estimular o útero a contrair. Exercício com bola de pilates ou caminhada também ajudam o bebê a encaixar na pelve e acaba também iniciando o trabalho de parto. Estimulação dos mamilos. Não é muito recomendado que você faça isso antes das 37 semanas. Mas o que seria estimular os mamilos? É até meio constrangedor, mas ajuda, tá, gente? Que ajuda a liberar a ocitocina. Que é ficar mexendo no bico do peito, ou se você tiver muita assim, intimidade com seu esposo, seu namorado, enfim, ele chupar o peito para estimular a ocitocina, tá? Então, pode ter isso também. Outra coisa que também pode ter é a relação sexual. Por incrível que pareça, o espermatozoide ajuda lá no colo uterino. O esperma ajuda o colo a trabalhar, tá? Por incrível que pareça. Então, durante a gestação, eu preciso usar camisinha? Não, tá? Mas ter relação sexual, você libera a ocitocina. Então, você tá relaxada, seu acompanhante te deixar relaxada, faz com que você libere a ocitocina, tá? Métodos farmacológicos, tá? Que são medicamentos no hospital. O misoprostol, talvez algumas de vocês já tenham ouvido, que é um comprimido que é injetado através da vagina para amadurecer o colo uterino.
Tem um caso específico que não pode ser usado ele, que é em caso quando a gestante tem cesárea anterior. Então, não é recomendado que a gestante que tem cesárea anterior use esse comprimido, tá bom? Balão de Floy, alguns hospitais disponibilizam esse balão, que também é um método mecânico de indução de trabalho de parto. Ele é inserido também no colo uterino para dilatação mecânica. Ele vai se expandindo ali no colo. A ocitocina, né, também, algumas de vocês devem ter ouvido muito sobre ela, é uma forma de colocar já o hormônio direto para poder percorrer. Tudo isso vocês têm que saber prós e contra para tomar a melhor decisão, tá? E a minotomia, que é a ruptura artificial da bolsa para desencadear as contrações. Vocês podem optar por essa questão de ruptura para ajudar nas contrações. Mas lembrando, gente, saibam os prós e contras de cada uma delas, para que vocês possam tomar as melhores decisões. Se você tem uma equipe, anota o nome desses métodos e pergunte para eles, tá? Pergunte no seu pré-natal, pergunte saiba, tá, mais a fundo sobre essas situações. Tem alguma dúvida até aqui? Se não tiver, manda um joinha lá. Calma aí, gente. Eu acho que eu vou ligar um vento aqui. Rapidinho. Aí na cidade de vocês está muito quente? Aqui choveu ontem, eu achei que ia dar uma boa refrescada, mas tá quente. Tá quente o negócio. As induções de trabalho de parto, Laiane, assim, né? Elas podem ser feitas. Vou até voltar aqui. Oh, meu Deus. Elas são indicadas quando há necessidade médica ou a gestação ultrapassa das 41, 42. Antes disso, você pode tentar fazer os métodos não farmacológicos, que é os métodos naturais. Serão muito mais seguros do que você já entrar direto com a mecânica, tá? Seria muito mais seguro você entrar assim do que já no mecânico. Tem grande chance, gente, eu já vou abrir aqui já uma coisa, que pode, infelizmente, o método farmacológico quanto natural, infelizmente pode acontecer que é falhar a indução e a gestante ficar ali, né, no hospital, às vezes 2, 3 dias, em indução, e a indução não pegar, tá? Pode acontecer isso, você precisa, por isso que eu falei, pesquisem, entendam as situações, os riscos, os benefícios, porque nem tudo é ruim, tá? Tem muita coisa, olha, eu tô realmente com calor, meu Deus do céu. Tem muita coisa que ajudam realmente, mas pode acontecer de falhar, tá? Então você precisa estar ciente a isso também. E como eu falei, nenhuma contração é em vão, tá? Então, a gestante fica lá horas em trabalho com contrações, sentindo a dor, tanto tempo, e não dilatou nenhum centímetro. Lembra que tem um processo. Tampão mucoso é para mostrar que o colo uterino está amolecendo. Você precisa liberar hormônios. O trabalho de parto realmente dar ali aquele start. Só que a dilatação é uma coisa que também pega muito as gestantes, porque a dilatação ela não ocorre a cada 1 hora, como ela também não ocorre assim, vou escolar o dedo, o médico vai botar o dedo aqui, vai abrir ali, já vai dilatar 5 centímetros e vai voltar pouco. Não, não ocorre desse modo. Eu vou explicar aqui também brevemente sobre o colo. Aqui, nesse primeiro, é um colo longo, que é quando tá na primeira imagem do tampão mucoso, vocês lembram que tinha uma faixinha amarela aqui, que é o tampão mucoso. Nesse caso, o tampão mucoso já saiu por completo, saiu aquela espessura com sangue e tal, porque é sinal que o colo amoleceu e tudo mais. Trabalhou e saiu tudo o tampão, tá?
Então, aqui, nesse caso da imagem, é um colo longo. Mesmo o tampão tendo saído, o colo continuou longo. O que seria isso? Ele ainda está grosso. Trabalhou, mas não por completo. Então, como que vai acontecer? Conforme você vai liberando mais hormônio, fazendo os exercícios, o seu colo vai apagando. Então, quando você chegar no hospital e o médico for fazer toque, anota isso aí. Lembra de você ou seu acompanhante perguntar de como que está o colo, porque isso também evita muita frustração. Porque o médico só fala, tá com 2,5 centímetros. Tá não sei o quê. Só fala isso, não responde mais nada. Mas cada contração importa. Às vezes o seu colo está longo, então você sabe que você não está com uma dilatação, né, avançada, ainda tem um percurso, e você precisa, às vezes, fazer coisas para estimular esse colo a apagar. Marca aí. Perguntar para o médico como está o colo, qual que é a altura do bebê, porque isso vai te dar parâmetro. O médico, se ele... Exemplos, tá? O seu colo está longo e o bebê está alto. Pronto, você já sabe que vai ali ter um tempinho e você precisa estimular para que o seu colo trabalhe mais, afine e que o seu bebê desça. Porque também não adianta você chegar com 10 centímetros de dilatação e seu bebê tá lá em cima. Não adianta, não vai só escorregar. É um período a mais, tá? Então, até isso é bom entender para você perguntar. Aí, outro exemplo, você perguntou para o médico se o seu colo, como que está seu colo e qual é a altura do bebê. O doutor falou, o colo está apagado, amolecido e o bebê está baixando, vamos ser assim. Então, você entende que você está um nível a mais. Bom, meu bebê já está abaixando e o colo está apagando. Então, está tendo um trabalho ali conjunto, tá? Então, você já fica ali com uma esperancinha. Mas, ainda assim, tem um processo. Então, faz o que tem que fazer, né? Estimula ali. Só um momento. A Maria perguntou, o que fazer para o colo passar de longo para fino e para o bebê descer? Se movimentar? É uma boa, tá? Se movimentar ajuda, mas se movimentar de forma assim que você relaxe e de forma consciente. Tem exercícios que você faz que ajudam o seu bebê a descer mais certo, centralizado. E o seu colo amolecer vai ser decorrência disso também, de você se movimentar. Mas se você está ali na indução e está usando misoprostol e precisa ficar deitada, tem um período ali que você tem que ficar deitada parada. Ou se você está muito cansado e não consegue mais se movimentar. Minha dica é chuveiro. Chuveiro, ele é um ótimo alinhado. Se você está no hospital, então use e abuse do chuveiro, tá? Deixa a água ali na temperatura que você deseja, que esteja gostoso, confortável. Mas outra dica, não deixe totalmente abafado. Já aconteceu o caso de... Porque a pressão abaixa, por muita quentura, a gestante passar mal, tá? A água ajuda, mas deixa uma ventilação para aquele ambiente não ficar tão abafado e você passar mal ali dentro, bom? Movimentar, usar bola de pilates, chuveiro quente, tudo isso ajuda, tá? Ao colo amolecer. E para, então, enfim, chegar no colo fino, precisa fazer essas questões, tá? Mas o colo afinou, mas ele não está totalmente apagado. O colo só vai estar totalmente apagado quando essas duas bordinhas aqui não existir mais. Que quando o colo se apaga, aí começa o colo fino, né? Aí começa a dilatação. Aí começam os apagamentos do colo. Que é quando começa o doutor colocar lá. E aí que entra novamente. Gente, vocês não precisam fazer toque a cada 1 hora. Se o hospital que você for um hospital escola e tiver lá 5 internos, os 5 não precisam fazer toque em você. Toque é desconfortável, machuca, e principalmente se você está com muita contração. Então, você pode rejeitar, tá? Entra ali o respeito deles te perguntarem. Eles podem fazer toque? Não quero, tá me incomodando. Só faça um para saber, beleza.
ou se a cada 1 hora estão vindo para poder fazer toque. Não precisa aceitar também, ok? Você pode negar. Se você estiver confortável e não querer saber, não é uma regra, tá? A dilatação, essa questão, principalmente se você está com bolsa íntegra, se a bolsa não rompeu, tá? Não é uma regra ficarem te tocando toda hora. Mas se tocarem, você novamente pergunta como está o colo e como está o bebê. O doutor vai falar, o colo está fino e o bebê está baixo. Então, pronto, você sabe que trabalhou em conjunto a descida do bebê e o apagamento do colo. Então, agora o que você precisa? De dilatação. E mais uma vez, a dilatação não vai ocorrer a cada 1 hora, tá? Tem um processo ali. Seu trabalho de parto pode ser rápido, principalmente se você tem mais gestações, não é uma regra, mas pode acontecer ou ser um trabalho de parto, né? Se você teve outros filhos, de ser um trabalho de parto mais rápido, ou de ser o mesmo tempo. Mas isso também não significa que se você teve um bebê que ganhou com 37 semanas, o outro vai nascer de 37 semanas também. Não é uma regra. Infelizmente, mesmo a gente querendo, não é. Não, nenhuma gestação é igual à outra, tá? Então, esse é sobre o colo, para vocês entenderem um pouco sobre ele. O colo, ele fica longo durante a gestação com um tampão mucoso. Conforme o tampão mucoso vai saindo, o colo é sinal que está trabalhando. Então, o seu colo tem que apagar e amolecer. E é onde você pergunta quando forem fazer o toque. Como que está o colo? Qual que a posição do bebê? E ele vai falar. Conforme o colo vai apagando, ele vai ficando fino. Assim que ele fica fino, essas bordinhas rosadas que estão aqui vão se apagando totalmente. E aí começa a dilatação, ok? E então entramos para a fase ativa, que ainda também não é a fase final. Mas na fase ativa, as contrações é realmente, né, um trabalho de parto bem ativo. As contrações são bem ritmadas, os intervalos menores. Lembra da fase latente? Que a contração ela fica regulada, mas os intervalos podem ser longos de 10, 15 minutos, 5 minutos. A tendência para você saber que realmente entrou na fase ativa é quando essas contrações diminuem em intervalo. Então, as contrações vão vir entre 5, 3 minutos num ritmo, tá? A cada 5 minutos você espera uma contração. A cada 5 minutos você sabe que vai vir uma contração durando, no mínimo, 40 segundos a 60 segundos, tá? Então, as contrações vão vir no intervalo de 5 ou 3 minutos, elas vão diminuir, tá? Mas tem uma duração que é enquanto a barriga ainda continua dura, de 40 segundos a 60 segundos cada. A dilatação nessa fase, ela progride, o bebê inicia sua descida pelo canal de parto, então por isso que ela fica mais intensa. Você vai notar, tá? Por isso que as contrações, elas mudam, tá bom? Elas ficam mais intensas mesmo, e é normal, é bom que elas fiquem, dói, mas é onde você vem com métodos para aliviar essa dor, tá? E passa, mulher, passa. No final, eu até gosto de tem um versículo da Bíblia que fala que a mulher, quando está dando a luz, ela sente dor e aflição. Mas quando o bebê nasce, ela sente o quê? Alegria. Então, passa. É uma dor intensa, é bem intensa, mas ela passa. Então, cada intervalo de contração, não se apavore, não fique ofegante, tenta se manter relaxada. É aí que entra a preparação do seu acompanhante também. Para o seu acompanhante não ficarem, né, te apavorando. Ai, tá demorando demais. Anda logo. Com coisa que você tem, né? Uma varinha mágica que faz a dilatação ocorrer em 5 minutos e o bebê descer e nascer. Não tem como. Então, prepara seu acompanhante para ele não te apavorar, para ele, né, ter essa paciência. E você também poder ficar mais tranquila. Dele te auxiliar com massagem, com apoio, com essa intensidade de acompanhante que deve ser, tá? Não ser uma pessoa chata ali que tá só atrapalhando um momento delicado.
Nesse momento, a mulher fica introspectiva. Se é uma mulher que fala muito, às vezes ela fica mais quietinha. Se é uma mulher muito estressada, às vezes ela vai dobrar o estresse. Talvez não vai querer contato algum, vai querer que fique sem ninguém relar nela. Então, ela muda o comportamento, tá? E é um momento ideal para você ir para o hospital, quando você sentir que as contrações têm um ritmo menor que 5 minutos, ou ali no intervalo de 5 minutos, é legal você ir para o hospital. Principalmente se você mora longe do hospital e se você não tem uma equipe, tá bom? Eu costumo também fazer um teste que é 3 contrações em 10 minutos. Você vai colocar ali o cronômetro, contar. Em 10 minutos, se der 3 contrações e você ainda está em casa, vá para o hospital. Porque é isso, as contrações cada vez mais vão diminuindo os intervalos. Então, os tópicos da fase ativa ir para o hospital com contrações de 3 em 3 minutos ou 10 minutos, ter 3 contrações. A ruptura da bolsa amniótica pode acontecer nessa fase, que é a bolsa estourar, como também não precisa, tá? Bolsa estourou, não necessariamente trabalho de parto iniciou. Você pode ter ânsia ou vômito, ficar mais assim, por isso que eu falei, na fase latente, enquanto você, até na fase ativa, se você conseguir continuar comendo, coma. Saco vazio não para em pé. Se você chegar na última fase, você vai se sentir mais cansada e indisposta. O monitoramento fetal no hospital, ele é mais constante, principalmente se você é de alto risco, tá? Se não for, não tem bolsa estourada, não tem líquido amniótico, tá tudo certo, tá uma gestação, um parto tranquilo, não vai ser frequente. Vai ter um intervalo de, se eu não me engano, é uns 40 minutos, cada 40 minutos elas vêm, depende do protocolo do hospital também, tá? Fazer uma avaliação do feto, do monitoramento. Tem a descida do bebê, a dor que antes era só na frente, no pé da barriga, ela mirra para a lombar. Tem que aí entra um triângulo na lombar. Normalmente tem um ponto bem específico na lombar que a mulher sente mais dor. E é aí que você treina o seu acompanhante para fazer massagem. Mas aí vem a intensidade, se ele vai fazer muito forte ou muito fraco. E aí você vai dosando. Tá muito forte, faz menos, tá? E a mudança de comportamento. Também entra aqui, pode acontecer de você ter uma mudança intestinal também, tá? Na verdade, todo esse período pode ter essa mudança intestinal. E tá tudo bem, tá? E, Miki, se eu fizer cocô, tá tudo bem. A equipe médica, deixa eu falar aqui, a equipe médica fica feliz, tá? Por incrível que pareça. A equipe médica fica feliz se você faz cocô, porque é sinal que o seu bebê está fazendo uma boa descida e ele passou ali pelo canal do intestino. Se tem alguma coisa pressionando para ele fazer uma outra descida, vai eliminar. Então, não se preocupa, se você fizer, eu nem lembro se eu fiz em algum parto, não lembro, nem lembro de gestante, se fez ou não lembra, mas a gente comemora. Então, a gente só limpa aquilo e tá tudo bem, tá? Não se prendam a isso. Se você sentir vontade, deixe o seu corpo fluir. Isso é muito bom, principalmente para o seu bebê, fazer essa descida, tá? E o que fazer na fase ativa? Ouça os seus instintos e os seus desejos. Faça movimentos de como você se sentir vontade, mesmo que não faça sentido nenhum. Não fique... O que você pode fazer, né, na fase latente, treinar posições que você, mesmo que não faça sentido, que você acha que funciona. Treine essas posições, tá? E no hospital, se você se sentir perdida e a equipe quiser te conduzir, se você estiver confortável, fique. Se não, muda, tá? Não fica presa ao que a equipe te pedir para fazer. Se a equipe te pede para ficar somente deitada, você não é necessariamente ficar deitada. Você pode levantar, pode caminhar, pode ficar de quatro apoio, pode ficar no chuveiro, pode ficar na bola de pilates, pode ficar plantando bananeira, porque está aliviando as suas contrações, plante bananeira, mas fique numa posição que se sinta confortável. Desconecte-se do lógico, do racional e desista de controlar o tempo e os fatores externos. E olhe para dentro de si. Isso faz muito sentido.
Porque, às vezes, se você fica preocupada com seu acompanhante, fica preocupada com a equipe que está falando, se o que está acontecendo? Não, com o relógio que está passando, nem se preocupe com isso. Lembra que eu falei que no parto do Ravi eu me entreguei 100%? Foi nisso. Eu não sabia quem estava ali, só fui descobrir tudo depois. Não sabia quem estava ali, eu sentia cada movimento que o bebê fazia, eu sentia ele descendo, eu sentia as contrações vindo, eu sabia o momento que a contração vinha, porque eu estava muito concentrada. Eu orava, eu conversava com o bebê, isso me trazia muito para dentro dali. Por isso que eu falei que eu me entreguei 100%. Eu estava ali 100%. Então, eu me conectei com o bebê, e é isso que você tem que fazer. Por isso, prepare a sua equipe para que esteja 100% com você. Porque na do Ravi, eu estava 100%. Mas meu marido, vocês têm noção, ele estava perdido. Ele comenta que ele não via um X marcado escrito, acompanhante fica aqui. Porque não tinha. Era para ele estar ali, né, me dando um apoio. Tanto que até numa contração, gente, coitado. Coitado porque eu não preparei, mas quase levou um soco na boca. No meio da contração, gente. Só um minutinho. No meio da contração, gente, vocês acreditam que ele bota a mão no meu ombro e fala, tá tudo bem? A vontade era de voltar com a mão para trás, não tem nada bem. Mas não deu, né? Eu falei, só bem brava, mas no meio de uma contração. Mas por quê? Porque ele não estava preparado para aquilo, ele estava perdido, e a minha equipe que estava ali comigo também não estava 100%, nem para mim, nem para ele. Elas estavam ali fazendo o trabalho delas, mas elas não conseguiram auxiliar ele, né, em deixar ele próximo, em deixar ele também confortável. E eu sentia a dor, eu só falava, tá doendo. E aí ela vinha, fazia massagem. E aí que veio a evolução no parto do Isaac. Por isso que o parto do Isaac trouxe esse sentimento de alegria. Porque eu estava 100%, estava consciente. Tanto que eu sabia em quais fases eu estava passando. A equipe perguntava as coisas para o Alisson, para a minha doula, nem era para mim. E eu mesmo respondia. Estava nem aí, porque eu estava muito consciente ainda, sabe? E ele estava totalmente presente. Totalmente presente. A minha doula estava totalmente presente. Ela estava ali para mim. E eu não precisava ficar falando, ó, tá doendo, faz aqui. Não, faz ali. Ela não. Coitada. Eu devo ter pago. Eu, na verdade, tenho que pagar uma fisioterapia para a mão dela, de tanta massagem que ela fazia nas minhas costas. Porque mesmo que a contração passava, ela continuava fazendo massagem, porque eu estava confortável de receber, tá? Para poder ajudar aquele local ficar mais. Como que fala? Ficar mais relaxado. Então, mesmo que a contração passava, ela me tentava deixar relaxada. E é isso. Faça com que sua equipe esteja 100% por você também. Então, prepara eles antes e na hora você se conecte somente com você e seu bebê. Foque em você e seu bebê, converse com o bebê. Isso faz muito bom, faz muito bem, né? Você fazer essa conexão com vocês dois. Aproveite para lembrar dos seus porquê da escolha. Eu também gosto de passar uma atividade, se você quiser anotar para fazer depois, que é o quê? Pedir, no caso é você, faz um porquê que você decidiu, se for um parto normal. Por que você decidiu ter um parto normal? Palavras de motivação para o seu acompanhante fazer, e o acompanhante, gente, é independente de quem for, pode ser sua mãe, sua avó, sua tia, sua amiga, independente de quem for. Acompanhante é quem vai estar junto com você. Se você tem doula, a doula não é sua acompanhante. A doula é uma profissional que está ali para servir você. O acompanhante é outra pessoa que está ali também para ficar com você, para te dar esse apoio, tá? Faça palavras de motivação que você quer ouvir na hora do trabalho de parto, para que você entregue ao acompanhante e para ele não ficar perdido de falar isso você consegue, isso você consegue, isso você consegue. Não ficar naquele disco riscado de falando a mesma coisa. Então, prepare isso para que ele possa falar para você, ou ela, né?
e os porquê de você estar naquele momento. Outra coisa que você pode fazer na fase ativa é se permitir sentir a dor, por maior que ela seja. Lembra-se que tem um começo, um meio, um ápice de dor e um fim. Tá? Então, você vai sentir a contração vindo, ela vai aumentar a intensidade, só que depois ela vai passar. Então, lembre-se disso, que isso facilita o seu trabalho de parto também. Faça uma respiração controlada, tá? Para que você possa se manter calma. Entregue-se ao descanso entre as contrações. E a não ser que você tenha vontade, evite conversar. E se a conversa ao seu redor estiver te incomodando, não deixe de pedir silêncio. Porque isso também, às vezes, é muito chato e isso atrapalha. Se você está confortável de conversar, ok, converse, né? Interage. Se você está no momento de ficar em silêncio, fique em silêncio, não precisa ficar conversando. E se essa conversa paralela estiver te incomodando, também você pode pedir silêncio. Pode optar também por uma música. Isso é uma dica que eu dou nesse negócio que eu preparei, que eu vou falar no final, que é uma dica que eu dou também. Ó, eu já estou entregando um monte de ouro aqui para vocês. Colocar música, tá? Coloque música. Se você é uma pessoa mais que gosta de música, é uma boa, porque isso abafa muito os barulhos externos. Põe no foninho, leva numa caixinha, algo nesse sentido, tá? Hidrate-se, se mantém hidratada, tá bom? Aqui tem uma imagem que faz uma simulação. Aqui é um colo que está 100% apagado, tá? Então, vocês lembram da bordinha rosa? Ela sumiu por completo. E o bebê vai fazer a descida. Aqui é um bebê que está ainda com o colo grosso, fechado, e aqui já está apagado. O porquê do cocô, gente? Porque quando o bebê faz a descida, ele passa, né, bem do ladinho do reto. E se tem alguma coisa, sai. Então, por isso que a gente comemora, a gente fica feliz, porque é sinal que o bebê está descendo. Aqui na imagem parece ser tão curto, mas na hora é longo, né? Mas é um processo que o bebê tem que passar, tá bom? Então, se você fizer cocô, nem se preocupe, às vezes você nem vai ver. A gente vai limpar, esconder, pronto, tá? Só se permita, né, viver esse momento, viver essa experiência, sentir o seu bebê nascendo. Isso é muito importante, isso marca muito você. E que faça desse momento, prepare você, né, que está aqui, você já está de parabéns por estar se preparando, mas passe também para quem vai te acompanhar, para que essa pessoa também esteja preparada, tá? Então, ok. Qualquer coisa vocês podem ir mandando do ladinho também, tá? Aqui no chat que a gente vai conversando, ok? A próxima fase é a fase de transição. Essa fase, gente, tem até um casal que apelidou de Pede Pra Sair. Vocês já assistiram Tropa de Elite? E aí, acho que eu nem lembro, gente, porque eu assisti, ó. Eu nem lembro mais. E lá, eu acho que é o comandante, bate na cara dos caras e fala, pede para sair, pede para sair. Pois bem, a fase de transição, na verdade, se você for ver em outros lugares, vai ser fase da covardia. E aí esse casal apelidou de pede para sair. Porque é uma fase muito intensa, ela é muito desafiadora, sabe? Ela exige muito da mulher. E aí, sabe aquelas mensagens de palavras de afirmação que você fez para o seu acompanhante ler? É aqui, nessa fase, que ela vai fazer muito mais sentido. Principalmente nessa fase, que é uma fase onde a mulher pede cesárea, pede que ela não vai aguentar, que ela tá morrendo. Tem até o meme da menininha, eu tô morrendo. Mas não é que você tá morrendo, é porque essa fase exige mais de você. Essa fase faz com que você pense que você não vai conseguir. Talvez realmente esteja alguma coisa acontecendo, você possa falar isso, mas que você não esteja nessa fase. A equipe, assim, que conhece as fases, entende que
Quando você começa a falar muito isso, eu quero anestesia, eu quero cesárea, não quero mais, não sei o quê, é porque você está nessa fase. Mas te dou a má notícia de que ela é mais exigente, mas te dou a boa notícia de que ela é muito rápida. Ela é coisa de 2, 3 contrações, já passou essa fase. Porque o ápice de dor, de esforço físico dela é bem maior. Então, por isso que ela é mais exigente, tá? Nessa fase ocorre a dilatação final. Então, por isso que ela exige mais. Então, às vezes ali a mulher está de 7, passa para 9 de uma vez. Então, é uma dilatação que ocorre mais rápido e o bebê também faz uma descida mais rápida. Então, é por isso que realmente a fase de transição, ela exige mais. Mas não é o fim do mundo. Novamente, o que eu falo para vocês é que vai dar certo. É só mais uma fase. Assim como a gestação, pensa só, desde a gestação, você vive em fases, certo? Você tem a fase do primeiro trimestre. Na verdade, se você já pensa em engravidar antes, você vive uma outra fase, que é a fase de tentante, né? Então, você tem a fase de tentante. Pronto, engravidou. Aí você tem a fase do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre. O bebê nasceu, tem as fases do trabalho de parto. O bebê não nasceu, não, perdão. O bebê tá para nascer, né? Aí tem as fases do trabalho de parto. O bebê nasceu, tem as fases de mêsversário, saltos de crescimento, e assim por diante. Tá pré-adolescente é uma fase, tá adolescente é outra fase, tudo é uma fase. Nossa vida é baseada em fases. E essa é mais uma fase que você passa. E mais uma vez te falo, você vai conseguir. Dá muito bom. Tá bom? Prepare, novamente, prepare quem vai estar com você. Porque nessa fase você vai precisar muito do seu acompanhante, de quem está com você. Use as palavras de afirmação, lembre dos seus porquês também. É uma fase que você também tem que lembrar que é rápida, logo vai passar, você vai sentir 2, 3 contrações nesse ápice de dor grande, que você vai até identificar. Eu falo por experiência própria. Na fase do trabalho de parto do Isaac, nessa fase aqui, eu falo que eu não aguentava mais. Foi eu levantar, passei 2 contrações, eu levantei, fui pro banheiro, ganhei o menino. Mas eu sabia em qual fase eu estava e mesmo assim duvidei de mim mesma. Por incrível que pareça. Parece até irônico eu falar isso, mas é real. Eu estou sendo bem verdadeira com vocês. Mas é aí que veio o meu acompanhante, a minha dor, falou, não, Mica, tudo bem, tá acabando. É só mais uma fase. Respira fundo que vai passar. É isso. As palavras, o apoio que eu precisava, eles estavam ali, sabe? Eles me seguraram. E é isso que você precisa para o seu parto. Ter alguém que esteja lá com você, fazendo esse apoio com você. Ok? Aqui eu coloquei mais alguns tópicos sobre a fase de transição, que é uma intensidade de dor maior, as contrações elas são mais longas. Lembra que eu falei que a intenção dos intervalos é diminuir? Na fase ativa, que você poderia estar ali de 5 em 5 minutos, aqui na fase de transição, as contrações vão estar ali de 3 em 3, de 2 em 2 minutos, vindo no intervalo, né, de minutos, mas durando muito mais longo também. Elas vão ter uma duração de 50 a 60 segundos. Vão ter uma duração de quase 1 minuto. Mas você consegue, tá tudo certo. Mudança de comportamento acontece, vem a adrenalina, por isso que você sente a incapacidade, que não vai conseguir. Sensação de vontade de fazer cocô, acontece também, lembra que eu falei da descida, de quando o bebê está fazendo a descida? Pois bem, sente essa vontade de fazer cocô. Vai no banheiro, faz, não fez, é somente a sensação. Você entra na partolândia, que é quando você esquece o mundo ao seu redor, e é isso que você tem que fazer, ficar no mundo só você e seu bebê, onde só existe vocês dois.
Tem o pede para sair, que é você desistir de tudo, não quer mais nada daquilo. A sensação de exaustão, de desmaio, de tremedeira, isso é muito comum. Por isso que também é uma característica de que você está na fase de transição, tá? Começou. Vocês já perguntei. Fase rápida, igual eu falei, ela é uma fase de muita intensidade, mas é uma fase rápida. 2, 3 contração passou. Uns instintos mais aguçado, a montanha russa de emoção. Numa hora você tá, a gente vai viver, a gente vai morrer, e uma alteração na temperatura corporal. Você sente muito frio ou você sente muito calor, tá? Então, tem essas mudanças, entenda elas, para que você, quando estiver passando por elas, entender. É só mais uma fase, ela vai ser rápida. Eu estou na fase de transição, logo vai passar, ok? Vocês gostariam de rever essa aula novamente, assim, de entender mais a fundo sobre as fases do trabalho de parto? Que aqui, gente, eu estou colocando bem assim, bem enxuto, porque nós temos 2 horas, né? E eu também não quero me prolongar muito também para não. Vocês gostariam de rever mais essas aulas? Tá fazendo sentido? Beleza. Poxa, Lara. Mas antes de você sair, Lara, deixa eu contar uma novidade para vocês. Nessa de acompanhar gestantes, né, entender as necessidades, né, de ver o quanto o gestante, como eu falei, classe alta, média, baixa, independente da classe, precisa de informação para parir, principalmente aqui no Brasil, gente. Principalmente. Eu fiz uma plataforma, eu quero apresentar ela para vocês. A aula não acabou ainda, tá? Ainda tem mais 2 fases para me mostrar para vocês. Mas eu quero já apresentar para vocês, aproveitar antes que você saia. Calma aí, Lara. Que é o seguinte, essa plataforma eu desenvolvi para preparar a gestante, para preparar o acompanhante dela, tá? Eu vou mostrar ela aqui rapidinho para vocês. Essa é a Escola Gestacional. É uma plataforma, aqui eu estou fazendo o login dela. É uma plataforma especialmente para gestantes se preparar, com matérias exclusivas, separadas em ordens, para que você possa ter esse conteúdo aqui que está enxuto, bem mais avançado aí dentro dessa plataforma, com muita informação para você, para o seu acompanhante. Tem aula exclusiva somente para o acompanhante, né? Ali você pode ver, então, tem as aulas separadinhas, tem as trilhas para pós-parto. A de cima é gestação, parto, a de baixo é a pós-parto e a recepção com o bebê. Tem os materiais de bônus, como downloads, frases motivacionais. Tem também o WhatsApp, um grupo onde as gestantes podem se comunicar, né, estarem ali se comunicando. Essa é a plataforma Escola Gestacional. Ela foi desenvolvida especialmente para mostrar para as gestantes que elas podem se preparar, independente da sua classe. Elas podem ter conteúdos baseados em evidência científica, ter bons, ensinar também para o seu acompanhante, né, boas formas de se preparar para o parto, né, sem ficar pegando picadinho ou sem pegar. Normalmente nos acompanhamentos que eu faço são somente 4 aulas. Eu coloco dentro dessas 4 aulas, porque senão eu sugo muito deles, isso que tem um acompanhamento no WhatsApp. Eu sugo muito do tempo deles e é muita coisa para eles aprender em 1 hora, entende? Então a plataforma veio exatamente para isso, para você assistir qualquer hora, qualquer momento do seu dia
para poder você se preparar e preparar seu acompanhante, tá? Eu vou continuar aqui. A próxima fase, eu falei, não acabou ainda. Temos a fase expulsiva. A fase expulsiva é quando você atinge os 10 centímetros de dilatação. Mas, Mica, eu atingi os 10 centímetros, o bebê vai nascer? Calma. Lembra que eu também falei que é bom que o bebê venha fazendo esse acompanhamento de fazer a descida também? Pois bem, já pensou você chega em 10 centímetros de dilatação, só que o bebê está lá alto ainda? Tem grande chance do parto ser arrastado, tá? De ser mais arrastado por isso, porque o bebê não fez a descida toda ainda, tá bom? E aí que vem a frustração, vem o cansaço. Então, todo o processo, até você chegar na fase expulsiva, durante as contrações, mesmo que elas sejam doloridas, tentem descansar nos intervalos dela, sabe? Para que você chegue nessa fase mais tranquila. Por isso, também tente alimentar enquanto você pode, tá bom? Não fique sem comer, saco vazio não para em pé. Então, se alimente. Porque essa fase não vou falar final ainda, por incrível que pareça. Essa não é a fase final do trabalho de parto. Mas é uma fase onde o bebê vai nascer. Você precisa ter força para isso. A fase do expulsivo, ela é composta por 10 centímetros, mais puxos espontâneos. Não é puxos dirigidos. Gente, ó, uma outra dica aqui de coração. Se algum médico vir para você e ficar falando, vai, fulano, vou catar um nome aqui, vai, Paola, faz força, você está nos 10 centímetros, vai, faz força. Não faz força. Não faça. Se você não está sentindo o seu corpo dar esse sinal de força, né, espontânea, não faça, porque a chance de laceração é bem maior, tá? Então, os puxos espontâneos, amiga, como que eu vou saber se eu tô realmente tendo os puxos? Seu corpo vai dizer. Por isso que já fala, puxos espontâneos, é involuntário. Seu corpo sozinho já começa a expulsar. É uma força que vai para baixo. Aí que também entra outra dica. Não faça puxo pressionando aqui o seu pescoço para ir para baixo, porque não adianta, não é seu pescoço que tem que ir para baixo. Você tem que empurrar no períneo. Então, uma dica não sei se vocês já ouviram falar em pompoarismo. Depois você dá um Google aí, procura pompoarismo. Treine pompoarismo. Você vai colocar a mão ali na vagina e vai treinar pompoarismo. É ali que você precisa fazer a força. É naquela direção. Não é no pescoço, não é firmando o pescoço. Isso vai te cansar, tá? Então, treine pompoarismo que também vai fortalecer essa questão e ajuda muito, tá, gente? Maravilhoso. Deem um Google depois para saber o que é. Então, não sejam direcionadas por puxos dirigidos, que é quando a equipe te fala para fazer o puxo que você não sente vontade. Eu só falar, não, eu não vou fazer, não tô com vontade, pronto, acabou. Já cortou ali. Porque tem muita chance de você ter uma laceração maior. Já falo sobre ela. A vontade de fazer cocô vem, e como eu falei, tá tudo bem se você fizer, a equipe médica nem vai ligar. Catou, limpou, tchau, tá? E seu bebê deu uma aliviada, ele fez uma ótima descida. A ardência, que é o círculo de fogo. Quando o bebê desce e ele fica ali coroado na vagina, naquela coroação dá uma sensação de ardência bem grande. Por isso que é chamado de círculo de fogo. Talvez você já deve ter ouvido esse nome. É por isso. Tem uma aplicação de ocitocina sintética. Eu não sei o protocolo dos outros hospitais, vou falar aqui do hospital da minha cidade, tá? E é a seguinte, assim que o bebê nasce, é aplicada a ocitocina sintética na perna da mulher. A intenção de evitar hemorragia pós-parto, bom? Gente, não dói, porque você também nem presta atenção de tudo que você passou, aquilo é de menos. Então, é só mais uma fase.
Tá? Então, tem essa aplicação, daí eu não sei como que é as procedências dos outros hospitais. Dentro da plataforma, Lara, dentro da plataforma, os slides e muitas outras aulas vão estar lá, tá bom? A próxima é a respiração. Você ter uma respiração calma. Não respirem cachorrinho, pelo amor de Jesus. Não façam igual filmes, novelas. Aquela respiração que eles fazem totalmente errada e te deixa mais ofegante, com seus batimentos alteram mais, os batimentos do bebê também. Tentem manter uma respiração mais tranquila, mais estável. Tentem fazer sempre uma respiração de inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Isso relaxa o seu corpo. Mica, mas eu estou no meio de uma contração. Eu sei, então você vai respirar, vai pelo menos lembrar de respirar, mas nunca vai fazer. Nunca faça isso, porque isso realmente te deixa mais ofegante, tá? Adotar posições confortáveis. Adotar posições mais confortáveis. Eu costumo brincar que na fase do expulsivo, se a mulher quiser plantar bananeira para ganhar neném, ela planta bananeira. Porque a sensação de dor é diferente de todas, de cada uma. A minha sensação do meu primeiro parto foi totalmente diferente do segundo. Entende? Então, essa percepção de dor, ela é diferente. Você vai adotar posições que façam elas, pelo menos, ficarem mais tranquilas. Tá bom? Posição em pé, laterizada, posição de 4, agachada, de cócoras. Tem N posições que vocês podem ir treinando, né? Conforme for vendo que está confortável para ganhar o neném. Tá bom? Bebê coroando, que é o círculo de fogo, né? Tem o nascimento e tem a Golden Hour, que é a hora dourada, quando o bebê nasce e vem direto para você. Tá bom? Essas são as características da fase expulsiva. A próxima fase, que aí sim, a fase final do trabalho de parto. Ó, a Siri querendo aparecer. A Siri querendo aparecer de novo. Oh, meu Deus. A fase final do trabalho de parto é quando ocorre a deictação da placenta. Mas, Mica, não é quando o bebê nasce? Não, porque a placenta, se você tiver 5 gestação, você vai ter 5 placentas nascendo junto com o bebê. Então, ela é a última a sair e é quando o trabalho de parto acaba. A deictação da placenta, ela é um leve desconforto. Não é um bicho de 7 cabeças comparado ao que você passou. Mulher, nem chega aos pés. Uma cólica menstrual. Mas ela lhe leva de torno de 10 a 30 minutos para nascer também, porque também é um nascimento, né, de um órgão que tanto nutriu o seu bebê. Então, o nascimento da placenta, ela é uma cólica menstrual muito rápida. Tem mulheres que ainda estão, né, no fluxo de puxos, então ainda sentem a vontade de empurrar, e tá tudo bem, só empurra. Sabe? O seu corpo gestante, ele manda muito, ele dá muitos sinais, sabe? Você sente o cansaço, sente tremedeira, sente a temperatura do corpo mudando, você sabe que você está numa fase de transição. Você sente vontade de fazer cocô, você sabe que tem uma coisa acontecendo. Alguma fase você está entrando, fase do expulsivo, né? Então, tudo assim, o seu corpo dá esse sinal. Ah, mas eu não tô nem em trabalho de parto. Mas você começou a ter uma mudança intestinal. Opa, logo, logo, daqui a alguns dias, daqui a alguma semana, o trabalho de parto engrena. Porque o seu intestino também começou a trabalhar, tá? Então, o seu corpo, ele dá muitos sinais, tá? Então, a fase da deictação da placenta é só mais uma cólica. E os puxos é só mais um puxo que você vai dar. E aí a placenta nasce.
tá bom? Os tópicos da deitação na placenta são o fim do trabalho de parto, voltam as cólicas, mas bem menos intensas, né? Para poder deitar a placenta. Graças a Deus, acabou. Tem a saída da placenta. Aqui também eu vou falar brevemente sobre a laceração, tá bom? Em outra aula eu explico com mais detalhe, mas só para não perder o gancho do que é, de como que funciona o trabalho de parto, ok? Laceração, elas podem, essa aqui são o 0 grau, que é quando não tem laceração nenhuma, grau 1, grau 2. Parece ser é menos pior do que está na imagem, tá bom? As imagens da internet você pega, elas estão horrendas, mas é menos pior do que está aqui, ok? Mas eu preciso colocar para vocês terem meio que uma noção de como que é. Grau 1 é lesão superficial, que atinge apenas a mucosa vaginal, que normalmente não exige sutura. O grau 2 envolve o tecido muscular, que necessita de uma sutura com anestesia local. A anestesia também é coisa tranquila, você nem sente às vezes. Grau 3, ela atinge a esfíncter anal, que requerem reparo cuidadoso e geralmente em um ambiente hospitalar. O grau 4 estende-se até o reto. É um grau mais complicado, são mais graves e demandam internação cirúrgica e especializada. Também é um grau, eu coloquei aqui o grau 3 e o grau 4. Elas são muito mais difíceis de acontecer, mas ainda assim eu passo para vocês ficarem cientes, tá? Como eu falei, elas são mais difíceis de acontecer. Aqui eu coloquei uns tópicos com puxos dirigidos, por isso que eu falei, não escute os puxos dirigidos. Sinta o seu corpo expulsar. Não vai por eles, que isso acaba forçando mais o períneo. Manobra de Christeler, manipulação excessiva no períneo. Essas situações acabam acontecendo no grau 3 e grau 4. Geralmente é do grau 0 ao grau 2, tá? Que são bem tranquilos, que é quando não tem nada dessas situações. Aqui eu trouxe um gráfico dessa nossa aula, só para recapitular tudo aquilo que a gente falou, tá bom? Temos aqui a fase latente, que é o começo do início de trabalho de parto, que tem um aumento de prostaglandina e a diminuição da progesterona, que os intervalos são maiores, deixa eu pôr aqui, os intervalos são maiores que 5 minutos, que é preparar o colo. Então, a fase latente é isso, é a produção hormonal com estado emocional, do aumento de prostaglandina, diminuição da progesterona, que faz a preparação do útero. As contrações têm ritmo. Passamos para a fase ativa, que tem o aumento de prostaglandina, com a potencialização da liberação de ocitocina. Vem a dilatação e a descida do bebê. Nisso temos a fase de transição, que é muito rápida, é uma adrenalina ali, juntando com o expulsivo, que chegou nos 10 centímetros, mais os puxos espontâneos, com um boom de ocitocina. E, por fim, a deictação da placenta, que é caracterizada pela cólica, o sangramento fisiológico, tá? Que nessa linha é o risco habitual, que é a hora de ficar em casa, descansar, que ainda na fase latente, que você está ali em contrações de 45 segundos, com mais um intervalo de 5 minutos, depois vem outra, e assim por diante. E aí você chega a hora de ir para o hospital, que é as 3 contrações em 10 minutos, que as contrações já estão mais intensas, que elas duram 60 segundos, variam o intervalo de 3 a 2 minutos, e pode chegar, tá errado isso aqui, gente, é 60 segundos, tá bom? Mas a intensidade dela é maior. E por fim, nasceu o seu bebê. Ok? Eu coloquei uma atenção aqui para a próxima informação que também é muito valiosa. No seu parto, tá? Prepare seu acompanhante e se prepare, porque o parto não tem replay, independente de quantos filhos você tenha. Nenhum parto é igual ao outro. Cada parto
único, como a gestação. O parto e o relógio, eles não combinam, não tenta controlar o parto através do relógio. Eu vou ficar somente 4 horas em trabalho de parto. E isso ultrapassa. A dilatação não vai acontecer 1 centímetro a cada 1 hora. E eu tenho certeza que você, mulher, vai dar o seu melhor no seu parto e vai se preparar ainda mais para receber o seu bebê com muito amor, com muito respeito e tendo um protagonismo lindo, sendo respeitado nesse momento tão importante da sua vida, tá bom? Agora, um dos pontos bem importante até aqui, mas antes de eu seguir, eu quero saber se vocês entenderam, tem alguma dúvida sobre esse processo. Se tiver ok, só manda um joinha. Vocês já beberam água hoje? Estão aí com a água de vocês? Gestante, se hidrata, pelo amor de Deus. Então, ok. Agora, um dos pontos importantes é que eu costumo ter uma frase que é: você não precisa fazer isso sozinha. Por quê? O valor de um acompanhamento, era isso que eu falei para vocês. Todas essas aulas que eu dei para vocês, dentro dessa plataforma, elas estão completas. Completas, completas. Aulas explicando detalhes, bem mais completas, sabe? E é onde você também pode ter ou tira dúvidas depois. O valor de um acompanhamento individual na gestação pode custar mais de 2 mil. Por isso que eu falei, ele não é menos de 2 mil reais. E o acesso à escola gestacional, ela normalmente é vendida por 997. Mas, para você que está aqui na nossa aula de parto, eu estou olhando mais acima, gente, porque a tela fica maior. Eu estou cegueta, tá? Mas para você que participou aqui da nossa aula de parto, eu quero oferecer essa condição especial. Por isso que eu falei, seria uma condição super especial para vocês que estão aqui, tá bom? Exclusivo mesmo. Isso que eu fui entregando vários ouros aqui para vocês com dicas, porque realmente a preparação faz total diferença. Muita, muita. De você poder se entregar e ter pessoas com você que se entregue também. Por apenas 12 vezes de R$ 41,42. R$ 41,42 ou 497 à vista. Então, você pode parcelar ainda pagando menos de R$ 50. Não sei na cidade de vocês, mas aqui uma pizza para nós tá R$ 60. Uma ali sem borda. Mas você vai pagar bem menos do que uma pizza. Vale muito a pena de você ter um conteúdo incrível, que foi preparado com muito carinho mesmo, com bônus incríveis que você vai poder ver a hora que você quer, garantir que o seu acompanhante se prepare, porque lá também tem uma área exclusiva somente para o seu acompanhante, e ter um acesso completo por 1 ano. Então, você vai sair, vai passar a sua gestação, vai estudar ali durante a gestação, vai ganhar o seu bebê e ainda vai ter acesso, tá? Ali, durante 1 ano, você tem acesso à plataforma, à escola gestacional. E o que você recebe ao se inscrever? O acesso completo à plataforma, com trilhas organizadas para cada fase da gestação, parto e pós-parto. Conteúdo 100% online, para assistir no seu tempo, no seu ritmo, a hora que você quiser, com quem você quiser, você pode chamar seu acompanhante para se preparar com você. Um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você pode interagir com outras gestantes e receber o suporte direto, meu ali, um acompanhamento semanal opcional, né, que é com mensagens personalizadas de acordo com a sua fase gestacional, que a gente vai mandar exclusivamente para você, na idade gestacional que você está, falando como que o seu bebê pode estar, dando dica daquele momento, materiais exclusivos para download, como playlist exclusiva para o parto, com músicas para te trazer mais tranquilidade, conexão,
PDFs detalhados para aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre a gestação e o parto, um plano de parto personalizável, um checklist essencial para a maternidade, com a lista maternidade. Incrível ali, que a maioria das vezes, mas ainda assim, né? Pergunte para o seu hospital se você precisa levar ou não, tá? Mas se você tiver que levar, para você, para o seu acompanhante e para o seu bebê, esse checklist de maternidade, do que levar, as coisas essenciais para levar. E tem mais, não para por aí. Se você for mais rápido e se tornar uma das 10 primeiras a se inscrever, você ainda ganha uma aula individual comigo para tirar as suas dúvidas e mais uma aula online em grupo por mês. Então, ali vamos ter um acompanhamento durante esse 1 ano por mês, uma aula por mês em grupo para vocês tirar suas dúvidas, esclarecer e tudo mais. Mas essa oferta é por tempo limitado. Então, é um investimento que você vai ter, vai pagar por pouquíssimo, né? Por isso falei, aqui para nós é menos de 1 ano, ou é menos do que uma pizza. Então, por 1 ano, um acesso, tá? Eu quero deixar essa oferta para você. Se você tem interesse em ter acesso a essa plataforma, que está exclusiva, gente, com muito conteúdo de ouro ali, com muita informação que eu queria ter recebido na minha gestação, na minha primeira gestação, manda um WhatsApp para nós, que eu te mando o link da plataforma, tá? É realmente algo exclusivo para vocês, por entender, né, essa preparação, entender que ela é importante para receber o seu bebê. Eu tenho certeza que você vai tomar uma boa decisão. E deixo mais uma vez a frase, que você não precisa fazer isso sozinho, tá bom? Eu encerro a minha aula aqui. Se você tem interesse em adquirir a escola gestacional, manda um WhatsApp para nós, naquele WhatsApp que você recebeu todas as notificações, manda naquele lá, tá bom? Vai ser um prazer ter você na nossa aula e fazer esse acompanhamento com você também, tá? Vou encerrar aqui, deu nosso tempo, tá bom? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui e parabéns por estarem se preparando para a chegada tão importante que é o bebê de vocês. Meus parabéns por estar aqui e obrigada, tá bom? Até mais.